Que tal aprender a fazer arroz parboilizado? No vídeo de hoje eu te ensino a fazer esse arroz delicioso de uma forma super simples e ainda vou te passar umas dicas que vai deixar tanto esse arroz como qualquer outro delicioso. Vem comigo. Já coloquei os ingredientes aqui na bancada, vamos começar. Então, primeira coisa, a gente vai aquecer nossa panela aqui. Feito isso, pessoal, a primeira dica que eu já dou aqui, que já vai diferenciar esse arroz dos outros. A gordura que a gente vai utilizar aqui para refogar é a manteiga. Tá? O arroz refogado na manteiga fica muito gostoso. É um sabor diferente do de refogado no azeite, principalmente no óleo convencional. Recomendo que vocês façam pelo menos uma vez aí na casa de vocês para experimentar, tá? A diferença básica, pessoal, do arroz branco, que eu já ensinei aqui no canal também, caso você não tenha visto esse vídeo, eu vou deixar aqui no card. Para esse arroz parboilizado, é a quantidade de água, tá? Enquanto o arroz branco você precisa de uma medida de arroz para 2 medidas de água, o arroz parboilizado ele é um pouquinho mais firme. Você deve ter visto meu vídeo aqui no canal, onde eu falei sobre os tipos de arroz diferentes, e lá eu expliquei que o arroz parboilizado ele é um arroz um pouco mais firme, ele está no meio do caminho entre o arroz integral e o arroz branco, a agulhinha convencional. Então ele precisa de um pouco mais de água para cozinhar. Tá? Caso você não tenha visto esse meu vídeo dos tipos de arroz, eu vou deixar no card aqui também. Como ele precisa de um pouco mais de água, a gente vai utilizar a medida de 1 xícara de arroz para 2,5 de água. Então aqui no caso, nessa receita que eu vou fazer com vocês hoje, eu quero fazer arroz já para o restante da semana aqui em casa, eu vou fazer 2 xícaras de arroz, tá? Então eu vou colocar 5 xícaras de água. Sempre 2,5 de água para 1 de arroz. Certo? Esse é o segredo do arroz parboilizado, tá, pessoal? O restante do processo é similar ao outro, tá? Então eu vou passar para vocês um modo de preparo um pouquinho diferente, mas na questão do sabor dos ingredientes. A técnica em si é muito similar ao preparo do outro arroz. A manteiga aqui já começou a derreter, eu vou adicionar agora a cebola e já vou adicionar o alho também, tá? Vou deixar só a folha de louro aqui. E agora a gente vai refogar isso daqui até essa cebola começar a dourar. Enquanto, pessoal, a cebola vai começando a dourar, ficar pelo menos transparente, já coloca a água, que eu falei lá, 5 xícaras de água, caso você esteja fazendo 2 de arroz assim como eu, para esquentar, tá? A água que vai aqui no cozimento do arroz, ela tem que ser uma água quente. Então não precisa estar fervendo, mas ela tem que estar quente para não resfriar demais a mistura aqui e fazer com que o seu arroz perca o ponto, tá? É muito mais difícil errar no arroz parboilizado do que no arroz agulhinha, o arroz branco. Esse arroz, por ele ser mais firme, ele tende a ficar menos gomado e menos papa do que o outro. Mas se você deixar passar demais do ponto, ele vai ficar molenga demais também, tá? Então vamos esperar essa cebola aqui ficar transparente, dar uma dourada e a gente já vai entrar com o tempero caseiro. Ó, nossa cebola já começou a ficar transparente. Já tá dando até aquela douradinha aqui no fundo da panela. Agora a gente já pode entrar aqui com o tempero caseiro, tá? Para essa receita eu vou utilizar 2 colheres de sopa de tempero caseiro. Esse aqui é o tempero caseiro vinônico que eu ensinei a fazer aqui no canal, tá? Caso você não tenha visto o vídeo, vou deixar aqui no card. Pode colocar umas 2 colheres de sopa sem medo. Esse tempero ele não tem tanto sal, então não tem problema. Vamos dar uma refogadinha nesse tempero aqui agora. Apesar desse tempero já ter cebola e alho, para quem viu o vídeo no canal aí sabe, eu gosto de colocar cebola e alho assim para refogar, tá? Eu acho que fica muito gostoso, porque o tempero, querendo ou não, perde um pouco a força, o frescor, né, desses ingredientes. Então quando você coloca a cebola e o alho assim para fritar junto, fica bem mais saboroso também. Mas se você quiser fazer só com o tempero caseiro, funciona perfeitamente, tá? Vou deixar isso daqui dar uma douradinha e a gente já vai adicionar o arroz para refogar um pouco aqui junto. Vamos adicionar agora o arroz. O arroz, pessoal, como eu já expliquei, não precisa lavar, tá? Não precisa lavar o arroz, já falei lá no meu vídeo sobre mitos e verdades sobre o arroz. Vou deixar no card aqui também, caso você não tenha visto. Não precisa lavar, é só adicionar aqui, tá? E fazer o preparo. E eu gosto sempre de refogar um pouco esse arroz antes de adicionar água, tá? Eu não gosto de adicionar água aqui já, os temperos, e jogar o arroz aqui na água como muita gente faz. Eu prefiro dar essa refogada inicial aqui no arroz, para já dar uma selada nos grãos dele e deixar ele mais soltinho, menos papa, menos chance de ficar engomado. Aqui eu já vou adicionar um pouco de pimenta do reino, né? Enquanto a nossa água está terminando de ferver ali.
E vou adicionar um outro toque especial. Vou adicionar um pouquinho de cúrcuma, tá? Aqui é opcional, tá, gente? É um tempero. Eu gosto de adicionar cúrcuma no arroz. Acho que fica muito saboroso. Ó, acabou de apitar a chaleira elétrica ali. Eu já sei que a água ali tá fervendo. Então já tá no ponto. Vou adicionar só um pouco, tá? Não precisa adicionar muito, senão fica forte. Mas isso daqui, além de dar uma cor especial pro nosso arroz, vai deixar um sabor e um aroma sensacional, tá? O segredo é colocar como eu coloquei, pouca quantidade, tá? Não exagera aqui na cúrcuma, ou se você tiver curry, pode utilizar também, vai dar um efeito similar. Só não coloca demais, que aí vai passar do ponto. Pode adicionar já umas folhinhas de louro, que vai dar todo um aroma aqui também, vai deixar bem saboroso. E aqui vai um outro segredinho que eu faço e todo mundo que come meu arroz aqui desse jeito adora. Eu coloco, pessoal, dente de alho fresco aqui, olha só. Pode jogar com casca e tudo, tá? Só dá uma lavada, uma higienizada com água sanitária, né? Coloca naquela solução de 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. Deixa ele ficar higienizado e pode jogar com casca e tudo, tá? Pode jogar nesse momento aqui. Dá uma refogadinha aqui. E aí a gente já vai entrar com a água quente. Esse alho aqui, pessoal, vai cozinhar junto com o arroz e vai ficar muito bom mesmo. Olha só como levanta vapor, olha, porque a água tá realmente fervendo, tá? Isso aqui é importantíssimo no preparo do arroz, principalmente se você estiver fazendo arroz branco, tá? Para ele não ficar empapado, não ficar gomado. Tá vendo? Ó, percebe que eu coloquei e já continua fervendo. Então esse é o certo, tá? Só vou tirar o tempero que tá na colher aqui, dar uma misturada. E agora é só tampar e aguardar pelo menos 10 minutos com ele cozinhando aqui, tá? Cozinha em fogo baixo, pode deixar 100% tampado. Se sua panela tiver essas aberturas aqui de vapor, deixa 100% tampado. Se ela for uma tampa que trava mais, deixa levemente aberto assim, olha, para não correr o risco de subir essa água do arroz e transbordar, tá? Como a minha aqui não tem esse problema, eu vou deixar aqui 100% tampado. Daqui a 10 minutinhos eu volto para testar se precisa pôr um pouquinho mais de água ou se a medida que eu fiz aqui deu certo. Só cuidado com a temperatura, tá? Deixa de fogo médio para baixo, não deixa em fogo alto, senão a água vai evaporar muito mais rápido do que o arroz vai cozinhar. Na hora que estiver no ponto aqui, eu volto para mostrar para vocês. Já se passaram aqui 20 minutos, tá? 10 minutos por xícara, como eu falei para vocês. Se estiver fazendo uma xícara, pelo menos 10 minutos. Como eu estou fazendo duas, passou aqui aproximadamente 20 minutos. Vou destampar aqui e vamos ver como que tá. Só de olhar aqui já dá para ver que ele já tá cozido, tá? Vamos olhar se tem água no fundo. Olha, não sei se está dando para ver aí no vídeo. Tem um pouquinho de água no fundo só, mas aqui ele já está cozido. Eu vou dar uma mexida aqui. Vou deixar ele um pouquinho semi-tampado e aí a gente já finaliza esse arroz aqui. Olha como ele tá soltinho, ó. Não tá todo grudento, tranquilo. Arroz parboilizado é bem mais fácil que o arroz agulhinha. Agora pode deixar ele semi-tampado, deixa terminar de cozinhar até secar a água. Se o seu tiver ficado firme, é porque o seu fogo estava forte demais. Aí você pode adicionar mais um pouco de água quente, tá? Não adicionar água fria, um pouco de água quente. E aí espera secar também a água que vai dar certo. Eu tô escutando já ele começando a dourar aqui no fundo, olha. Tem bem pouquinha água aqui, tá? Eu já não vou deixar mais, porque senão ele corre o risco de começar a querer queimar. Não precisa deixar essa água ficar super seca aqui no fundo. Pode ver aí no vídeo, olha. Tem bem pouquinha água ali mesmo, tá? Então eu já vou agora, ó, tem umas partes aqui que até já tá começando a secar. Agora qual que é o processo? A gente vai desligar esse fogo, tampa essa panela e aguarda 5 minutinhos para ele terminar a cocção aqui com a panela tampada e aí tá pronto o nosso arroz. Eu vou deixar aqui ele 5 minutinhos tampado e vou empratar e volto para mostrar o resultado para vocês. Olha só o resultado do nosso arroz parboilizado. Olha como que ficou isso aqui, pessoal. Ele tá mais amareladinho assim por conta da cúrcuma que eu coloquei aqui, que eu falei para vocês. O aroma tá sensacional e o destaque especial para esse alho aqui. Dá só uma olhada como ele tá. Eu vou até apertar ele aqui perto da câmera para vocês darem uma olhada. Olha, olha só isso. Super macio.
Nossa, fica com um sabor sensacional. Todo mundo que come esse meu arroz com alho assim inteiro fica surpreso com o sabor que isso daqui tem. Vamos experimentar. Olha só como ele fica soltinho, olha. Bem cozido também. O arroz parboilizado tem os grãos um pouco maiores do que o arroz agulhinha. Nossa. Surreal, pessoal. É o arroz que a gente mais consome aqui em casa, sem sombra de dúvida. Vou... Ó, só inteirinho, ó. Nossa, sensacional. Façam na casa de vocês, experimentem, deem essa chance para o arroz parboilizado, ele é muito bom. Obrigado de coração por ter assistido o meu vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nada desse tipo de conteúdo. Esse já é o segundo vídeo que eu trago de fazendo arroz, fora os outros vídeos de mitos e verdades e também algumas curiosidades aí sobre tipos de arroz. Tudo muito bacana, repleto de conhecimento para você. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.